Hoje a gente vai falar aqui um pouco de pulverizadores, a diferença entre eles e sua forma de funcionamento. Bom, os pulverizadores podem ser divididos primeiramente de acordo com o tipo de tração. Um pulverizador ou ele pode ser automotriz ou autopropelido, ou ele pode ser tracionado. O próprio nome já diz, um pulverizador tracionado, ele demanda de um trator para tracionar o conjunto de motopulverização. Já no caso dos automotrizes ou autopropelidos, não tem essa necessidade porque o próprio sistema já tem um motor embutido que uma máquina só já é capaz de fazer todo o trabalho e não tem a necessidade de você ter um trator para puxar o conjunto motomecanizado. Todo pulverizador ele vai ter um tanque, você vai ter que misturar essa calda, para colocar no tanque. No caso de fértil pulverização ou aplicação de agroquímico, você vai precisar de formular essa calda, e essa calda ela pode ser colocada diretamente no tanque ou preparada num reservatório específico ao lado do pulverizador ou pelo próprio operário e colocado, sendo inserido no tanque. Tem as barras de pulverização com seus respectivos bicos e pontas que vão fazer essa pulverização na cultura. E essa pulverização ela pode ser ou horizontal ou vertical. Ah, mas quando que eu vou utilizar uma pulverização vertical e horizontal? É muito simples. Na maioria das vezes se divide por culturas. As culturas anuais e semiperenes, na maioria das vezes, utilizam os pulverizadores horizontais, são os pulverizadores com barras. Por quê? Por causa que essa barra vai vir paralela ao solo e vai vir fazendo aplicação uniforme por cima da copa das plantas. No caso da soja, a planta tem no máximo meio metro de altura e vai fazer com que essa pulverização entre na cultura da soja por cima e se espalhe pela planta de maneira uniforme. Já quando a gente tem culturas perenes, como o café e a laranja, a gente tem plantas maiores, com cerca de 2 metros de altura, e que essa altura, e na maioria das vezes os seus ramos, não favorecem essa aplicação paralela ao solo. E também porque hoje no mercado a gente não tem um automotriz, um pulverizador autopropelido que consegue ter uma barra a 2 metros de altura. Todos os autopropelidos têm ali uma faixa máxima de barra ali de 1 metro de altura. Já nesses casos, como o café, que o ramo do café são ramos plagiotrópicos, eles se esvaem lateralmente na cultura. E assim, a gente necessita de uma aplicação lateral para que essas gotículas entrem de maneira mais eficiente na planta. E é para isso que a gente tem os pulverizadores verticais ou atomizadores. São aqueles pulverizadores que conseguem fazer uma aplicação vertical. A gente vai usar como exemplo o Arbus 2000 da Jacto, que é um pulverizador vertical, também sendo atomizador, que ele utiliza de um ventilador para fazer essa aplicação de maneira atomizada na cultura. A palavra atomizar vem disso, vem de diminuir o tamanho das suas gotículas, consequentemente melhorando a aplicação. Mas só que, consequentemente, essas plantas têm que ter uma resistência um pouco maior de velocidade de vento, porque você vai aplicar a pulverização com uma velocidade maior. Assim, essa planta tem que ter uma capacidade resistiva de resistir a essa velocidade. Esse pulverizador, ele faz a utilização de um ventilador, ele tem ali os seus bicos verticais, que vai andar na entrelinha do café, como por exemplo aqui a gente está dando um exemplo do café, aplicando lateralmente nas plantas. E esse pulverizador, ele é um pulverizador tracionado, que necessita de um trator para tracioná-lo, e ele, como todo pulverizador, é composto de um tanque, um reservatório para fazer a mistura da calda e os seus bicos e pontas respectivos. Já nesse pulverizador, o ventilador e os bicos de aplicação eles são reguláveis. Então, esses 5 tipos vão ser divididos em maneiras como você pode regular a altura desse ventilador. E aí os tipos de aplicação desse pulverizador são bilateral com ventilador médio, bilateral com ventilador alto, bilateral tower. Tower vem do termo em inglês torre, que significa que essa configuração vai fazer que a aplicação seja realmente ortogonal e lateralmente no café, fazendo que entre
exatamente perpendicular na cultura. Unilateral com ventilador médio, no caso que a aplicação agora vai ser redirecionada apenas para um lado do pulverizador, e unilateral com o ventilador alto. Então é isso é o funcionamento básico dos pulverizadores, principalmente do que eu dei o exemplo aqui do Arbus 2000 da Jacto, que é um atomizador. Ele trabalha dessa maneira, e aí tende a pessoa a fazer a análise de qual cultura que ela está utilizando para utilizar o pulverizador mais adequado.